nos comentários sobre um vídeo que eu fiz aqui sobre pneumonia, né, que é um problema grave, mata muita gente, né? Todo mundo conhece alguém que morreu, ficou grave por causa de uma pneumonia. E por que é uma doença que às vezes chega tão silenciosa e mata tanta gente, né? Nesse vídeo, né, surgiu muito comentário, eu vou tentar responder, né? Em primeiro lugar, muitos dos comentários, as pessoas falam assim: ah, meu parente foi, um conhecido meu foi, o médico disse que era virose, depois ele teve uma pneumonia, 2 semanas depois e morreu, né? E o que acontece? Só para vocês entenderem, a pneumonia normalmente ela acontece com infecção bacteriana. Existe também infecção viral, mas os casos mais graves a gente ouve, que vocês perguntam muito, é de bacteriana. E muitas delas acontecem depois de um quadro viral. Então você pode ter uma gripe, você pode ter um Covid, você pode ter uma série de doenças que te debilitam e posteriormente acúmulo de secreção, modificações no pulmão, aquele seu pulmão é infectado por uma bactéria. Então o que acontece? Porque às vezes acontece essa confusão. A pessoa vai num quadro viral, o médico orienta tudo direitinho, faz o tratamento. Depois de um tempo, aquela pessoa pega uma infecção bacteriana. A bactéria se desenvolve e aí ele tem um quadro mais grave. E eu estou explicando isso porque toda infecção que você tem viral, ela pode posteriormente danificar o seu corpo, deixar uma certa imunossupressão, né? Ou criar um ambiente propício, né? Isso acontece com sinusite também. Você tem primeiro infecção viral, depois você pega uma sinusite bacteriana, você pode ter um problema auditivo, uma alteração, acúmulo de secreção e depois pega uma otite bacteriana. No pulmão acontece da mesma forma. Então você tem que ficar atento, porque quando o médico fala que é viral, é naquele momento que ele viu, que ele chama que você tem uma virose. Mas tem que observar, porque muitos pacientes, eles têm o quadro viral, eles começam a melhorar, depois pioram novamente porque pegou infecção bacteriana. Então, se no curso de qualquer doença, infecção viral que seja, você tem uma piora, aumenta a febre, a condição, volta para o médico, porque o médico vai reavaliar. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Muitas dessas pessoas que morrem com sepsis, com tudo, por infecção bacteriana, são população idosas. E às vezes o idoso, né, ele tem uma dificuldade, né, porque muitos dos sintomas eles não são típicos. Então, às vezes, o sistema imunológico do idoso ele está mais debilitado, ele não tem uma febre alta, ele não tem uma febre tão importante, então a família não nota que aquilo pode ser uma pneumonia, uma infecção bacteriana. Então, se ele está prostrado, se ele não está se alimentando bem, depois de infecção viral, está passando o tempo, era para ele estar melhor, não está melhor, leve na emergência. Às vezes o médico faz um raio-x, faz o exame e vê uma pneumonia extensa, com o paciente idoso até com pouca queixa. Às vezes ele já não sente falta de ar porque ele anda tão pouco, então ele não testa tanto o corpo e aí ou ele já tem problemas respiratórios e a família não observa. Teve qualquer tipo de infecção, piora, melhorou, depois piorou novamente, procura ajuda, tá bom? E o idoso tem esses sintomas, você tem que ficar muito mais atento. Às vezes ele tá com a pneumonia grave e só tá prostrado, não tá se alimentando bem, tá falando menos, tá mais no cantinho dele, tá dormindo mais, sem aqueles sintomas clássicos que a gente pensa de pneumonia, que é falta de ar, tosse com secreção purulenta, né? Ou alguma secreção mais relevante, né? Então, observe. Teve alteração, procura ajuda. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento fazer vídeo respondendo vocês melhor. Espero ter ajudado.